Motivamos nossos filhos a terem ídolos. Nenhuma pessoa ou coisa, por melhor que seja, vale um fanatismo. Ter ídolos nos escraviza tanto quanto ter algozes. Tendo ídolos, a criança começa a competir com outras crianças para medir se aquilo que ela idolatra é melhor ou pior do que aquilo que os outros idolatram. Seja ele um atleta, um time de futebol, um músico, a criança passa a colocar todas as suas expectativas naquela pessoa, saindo de si para querer se tornar semelhante a seu ídolo, o que normalmente termina em uma grande frustração quando ela verifica que o seu ídolo é uma pessoa comum, cheia de defeitos e por vezes até pior que ela. Vamos lá. Na minha infância, na minha adolescência, esporte era tratado como esporte. Hoje, esporte é tratado como religião, cheia de ídolos, cheia de semideuses, a ponto das pessoas se matarem por causa de um time de futebol, ou por causa de um resultado de um jogo. No meu tempo de adolescente, isso a gente chamava de fanatismo. Hoje a gente liga a televisão no Sport TV, por exemplo, e eles incentivam as pessoas a serem idólatras de jogadores, de atletas, de clubes. E as pessoas, por óbvio, por natureza, elas gostam de participar de algum grupo. E aí, hoje nós temos essa massa de fanáticos, não só no esporte, na política, na música, está cheio. Existe fanatismo de todos os tipos. Fanatismo no trabalho, fanatismo na religião, fanatismo na política, fanatismo no esporte. Tem fanatismo para todos os gostos. E o que hoje nós mais temos são pessoas fanáticas. Elas precisam de um ídolo. Elas precisam de uma referência. E elas depositam toda a sua imaginação, sua esperança, suas vontades e desejos nesse ídolo. Muitas se frustram e outras simplesmente se tornam cegas. 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 Viram massa de manobra. Viram vaquinha de presépio. O seu ídolo pode fazer o que ele bem entende e eles vão continuar achando que o cara é o máximo. Digas de passagem, um bom exemplo que nós temos no Brasil, Lula e a militância dos partidos de esquerda. Todos esses militantes de esquerda, hoje inclusive políticos, senadores, deputados, que ficam lá elogiando Lula, eles foram criados com um fanatismo idólatra pelo Lula. E o Lula pode fazer o que ele bem entende, que ele vai continuar sendo o semideus da infância, da adolescência dele, e nada vai mudar o seu pensamento, por mais que se prove que ele não seja aquela pessoa que eles imaginam. O fanático, dificilmente... O fanático que se frustra, ele até pode mudar o rumo. Ele até muda de rumo. Agora, o fanático que não consegue enxergar e não se frustra, esse aí não tem remédio. Infelizmente, esse não tem remédio, é caso perdido. Pode fazer o que bem entender, ele não vai mudar de rumo, ele não vai mudar de pensamento, ele não vai... E ainda vai se achar ofendido. Vai se achar ofendido. Ensina nossas crenças para nossos filhos, não respeitando o direito deles de terem suas próprias crenças. Religião, trabalho, política, riqueza, estilo de vida, leitura de mundo, enfim, depositamos no filho todas as nossas crenças e medos.
tirando-lhe a capacidade de refletir sobre o que serve e o que não serve para ele. Devemos ensinar aos filhos que ele tem direito de escolher a própria doutrina, o time de futebol, a visão política e ter sua própria leitura de mundo. Devemos ensinar que existem outras religiões, assim como outros tipos de trabalho, outras formas de gerar riqueza e também outras maneiras de viver. Bem bacana. É isso aí. Só que os pais, além de darem essa liberdade de escolha dos filhos e não impor as suas crenças e medos, eles até podem dar liberdade, mas eles têm que ficar atento para ver se os filhos que não têm a bagagem de vida que ele tem, que não passou pela metade do que ele já passou na vida, não vai cair em alguma esparrela, não vai cair em algum coletivo, que agora está na moda, né? A gurizada procura os coletivos para se agrupar, para, né, se sentir importante, para como é que eles dizem, para serem vistos e poderem lutar por alguma coisa, para a sociedade, para todos. Então, os pais têm que ver qual é que é o coletivo que os seus filhos estão procurando, qual é o grupo que os seus filhos estão próximos, para eles não caírem em esparrelas, do tipo virarem massa de manobra de partido político, não serem doutrinados politicamente, não serem levados aí para agendas um tanto quanto subversivas, né, que podem mudar o comportamento e as práticas deles, comportamento natural que eu digo, né? Então, liberdade para os filhos escolherem, ok, mas é dever dos pais ficarem alertas para não entregarem os seus filhos para os estranhos, para os coletivos, para os grupos e, quiçá, até para o crime organizado. Porque pai desatento, o filho está livre, leve, solto e ele não tem discernimento que o pai e a mãe têm por causa da sua pouca vivência.